Ó amados irmãos, é tempo de despertar do sono da ignorância, pois a idolatria tem dominado esta terra por muito tempo. O Senhor Deus, que tirou nossos pais do Egito e lhes deu a verdadeira lei em Sinai, não tolera que imagens de madeira e pedra sejam adoradas em seu santo nome. Não lemos nós: Eu sou o Senhor teu Deus, não farás para ti imagem de escultura. E, contudo, que vemos nas igrejas de nossa nação? Altares erigidos à vaidade, velas acesas para estátuas mudas, e os corações do povo desviados da verdadeira adoração espiritual. Não vos enganeis, irmãos, pois a idolatria é abominação aos olhos do Senhor, e sobre ela repousa sua justa ira. Lembrai-vos de Israel, que, ao fabricar o bezerro de ouro, provocou a santa indignação de Deus, sendo severamente punido. Assim também será com todos aqueles que, conhecendo a verdade revelada, ainda assim se curvam perante imagens e símbolos vãos. Deus não aceita adoração misturada com superstições humanas. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. A sua palavra é clara e poderosa. Não darei a minha glória a outrem, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Deus vivo. Não é suficiente que sejamos chamados cristãos, é necessário que vivamos como tais, obedecendo aos mandamentos de Deus e rejeitando os preceitos dos homens. Lembrai-vos do que disse o profeta Isaías: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Assim é hoje. Muitos professam Cristo, mas, ao mesmo tempo, participam dos ritos papistas e das cerimônias humanas que não têm fundamento nas Escrituras. Eu vos pergunto: quando foi que Cristo ou os apóstolos celebraram missas pelos mortos? Quando acenderam eles velas diante de imagens? Quando invocaram santos como intercessores? Tais práticas são invenções humanas, sem qualquer respaldo divino, e aqueles que as praticam correm o risco de serem condenados como idólatras. Não sejais como os fariseus, que colocavam fardos pesados sobre os ombros do povo, mas não os moviam com um dedo sequer. Antes, sigamos o exemplo de Cristo, que disse: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Portanto, ó povo de Deus, lançai fora de vós toda superstição. Retirai das igrejas essas imagens inúteis, derrubai os altares que fomentam a idolatria, e restaurai o culto puro conforme Cristo o instituiu. Pois não temos outro fundamento senão as Escrituras, e nelas está revelado tudo o que é necessário para a salvação. O Evangelho é luz suficiente para guiar-nos, não precisamos de tradição, nem de decretos papais, nem de concílios que contradigam a palavra de Deus. Recordai que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras ou pelas cerimônias externas. Se alguém vos ensinar doutrina diferente, ainda que seja um anjo do céu, seja anátema. Não vos deixeis seduzir por vestes sacerdotais, incensos ou procissões, todas estas coisas são sombras que obscurecem a simplicidade do Evangelho. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em rituais frios e vazios. Quem constrói sua casa sobre areia verá sua ruína, mas quem edifica sobre Cristo, a rocha eterna, jamais será abalado. E sabei também, o Senhor não tardará em julgar os que persistem na idolatria. Como destruiu os cananeus por causa de seus falsos deuses, assim também castigará os que, conhecendo a verdade, preferem seguir a mentira. Lembrai-vos de Sodoma e Gomorra, cidades afundadas na corrupção, que receberam o justo juízo divino. Porém, há esperança para aqueles que se humilham, confessam seus pecados e se voltam ao Senhor. Ele é misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Portanto, fortalecei-vos na fé, amados irmãos. Não temais os homens nem suas ameaças, pois maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo. Perseverai na doutrina pura, orai incessantemente e trabalhai para a glória de Deus, pois o dia da libertação se aproxima. Assim como o agricultor espera pacientemente o precioso fruto da terra, aguardemos também com paciência a vinda do Senhor, que virá com poder e grande glória para recompensar os fiéis e condenar os ímpios. Sede vigilantes, porque não sabeis o dia nem a hora. Assim como os profetas de outrora ergueram suas vozes contra os reis e sacerdotes corruptos,
também hoje somos chamados a levantar-nos contra os erros manifestos em nossa terra. A palavra de Deus é como um fogo que consome, como um martelo que despedaça a rocha. Não devemos temer denunciar a iniquidade, mesmo que sejamos perseguidos. Lembrai-vos do exemplo dos apóstolos, que, enfrentando prisões e açoites, nunca deixaram de proclamar a verdade. Paulo e Silas, mesmo acorrentados, cantavam hinos a Deus. Sigamos, pois, a vereda estreita que conduz à vida, rejeitando os caminhos largos da corrupção e da falsa religião. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as abertamente. O sangue dos mártires clama por justiça, e nós, herdeiros da reforma, não podemos calar. Erguei-vos, ó Igreja, sacudi o pó, revesti-vos de força. Não temais o rosto do homem, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o escudo dos justos. E não digais em vossos corações, os nossos pais assim fizeram, portanto, não podemos mudar. Pois se os pais erraram, devemos nós perpetuar seus erros? Não, antes devemos obedecer a Deus e não aos homens. Examinais as Escrituras, pois nelas pensais ter a vida eterna, e são elas que testificam de Cristo. Portanto, abandonai as tradições humanas que vos têm enredado e segui somente ao Senhor. A verdadeira igreja é aquela que ouve e guarda a palavra, não aquela que se gloria em pompas e cerimônias vazias. Lembrai-vos que Cristo purificou o templo, expulsando os cambistas e os que vendiam animais, dizendo: minha casa será chamada casa de oração. Assim também, devemos purificar a igreja de toda corrupção e mercantilismo espiritual. Não sejais como os escribas e fariseus, que amavam os primeiros lugares e as saudações nas praças, mas não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. Deus rejeita a aparência de piedade quando o coração está longe dele. Vigiai, pois, e sede sóbrios. O adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos se cumprem entre os irmãos pelo mundo. Não desanimeis, pois maior é a recompensa que está reservada para os que perseveram até o fim. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais o fogo da provação, pois ele apenas purifica o ouro e revela a autenticidade da vossa fé. O Senhor prova os seus escolhidos como se prova a prata no cadinho. Ele não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar, mas juntamente com a tentação providenciará o livramento. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Tomai o escudo da fé, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora, irmãos, rogo-vos, permanecei firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Não olheis para trás, nem vacileis diante das ameaças, pois quem lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Avante, pois, com coragem e esperança, pois o Senhor vos fortalecerá e sustentará. A vitória pertence ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou. A ele seja toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Animai-vos uns aos outros, consolai-vos mutuamente, e não cesseis de proclamar a verdade do Evangelho, ainda que o mundo inteiro se levante contra vós. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor de Cristo, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, agora e para sempre. Amém.